Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Nós estamos estudando o CPP artigo por artigo e hoje vamos comentar o artigo 476 do CPP, artigo 476. Fique comigo até o final, que depois da vinheta vem o nosso conteúdo. Quem tem mais credibilidade? Se houve a prescrição ou não, da sentença condenatória para o Ministério Público. Fala, criminalista de plantão, advogado, advogada criminalista, seja bem-vindo ao nosso canal. Você também que é estudante de direito, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, venha conhecer tudo sobre o mundo da advocacia criminal, o dia a dia do advogado criminalista, o que nós precisamos estudar, nos preparar dentro do direito penal, do processo penal, da inteligência emocional, aqui no nosso canal. E você chegou no nosso estudo sobre o CPP. Nós estamos comentando artigo por artigo do CPP. E eu já quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Também já clica no like para você ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, que é adquirir conhecimento dentro do direito penal para evoluir pessoalmente e profissionalmente. Vamos estudar hoje o artigo 476 do CPP. Abra o seu CPP, preste atenção na leitura, faça ela em voz alta, não interessa onde você estiver. E, se possível, com um caderno e uma caneta do lado e anote as palavras que você achar mais importante. Esse ritual ajuda ao seu cérebro a assimilar melhor o conteúdo que nós vamos adquirir hoje aqui. Artigo 476 do CPP, ele faz parte da seção número 12 dessa parte do CPP e ele trata dos debates. Vamos lá? Preste atenção na leitura. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3º. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a requisição de testemunhas já ouvida em plenário. Olha que artigo importante, e nós já estamos falando de debate, né? É a hora que o bicho pega, é a hora que pega fogo no plenário. E você precisa conhecer esse artigo integralmente, porque você vai dominar como funciona a aplicação, aquele momento ali que, no meu julgamento, é o momento mais importante da instrução. Ele é o momento mais importante que você tem que estar muito antenado. Primeira dica já nesse momento é para que você não use o seu telefone celular. Fuja das redes sociais, do Instagram e do WhatsApp. Se conecte integralmente no momento, preste atenção, full time, foco total na fala da acusação. E o caput, ele diz, né, que já encerrada a instrução, é dada a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação dentro dos limites da pronúncia. A pronúncia, que é a decisão judicial que nos leva ao plenário, nela contém a história e os termos legais que servem para nortear a acusação. Então, o promotor de justiça ele tem que se ater aos termos da pronúncia. Depois que o promotor fala,
E claro, o artigo deixa específico, né, que além de se ater aos termos, ele pode trazer, os termos podem trazer, devem trazer as situações que agravam o crime, que são as qualificadoras ou então causas de agravamento do delito, agravamento da pena, que agravam a pena a ser aplicada. Depois vem a regra contida no parágrafo 1º, que nos diz que o assistente, e aí é o assistente da acusação, ele fala após o promotor de justiça. Você vai me perguntar, ele tem o mesmo tempo que o promotor? Não, ele não tem. Quem tem o tempo total é o promotor. Tem que ter uma boa relação entre o assistente da acusação e o promotor para que eles possam chegar a um acordo e definir quanto tempo cada um deles vai usar. Isso geralmente é feito no dia a dia, né? O assistente já faz parte do processo, já conhece o promotor, ele procura o promotor com antecedência e eles já começam a debater, até discutir temas da tese para que cada um possa abordar no plenário. Na sequência, o parágrafo 2º fala de, sendo uma ação penal privada, o querelante, que é o autor da ação penal privada, o seu representante legal, ele vai falar antes do Ministério Público, a não ser que o Ministério Público, quando entra no caso, ele toma as rédeas da situação, usando o artigo 29 do CPP. Ele diz, tudo bem, já entendi, tem viabilidade jurídica a acusação, fica tranquilo que daqui para frente eu assumo o jogo, eu conduzo o jogo. Aí não, aí a regra volta ao normal e se aplica o caput do artigo 476. Por fim, o parágrafo 3º diz que, fim da palavra para a acusação, a defesa tem a palavra. A defesa vai falar pelo mesmo intervalo de tempo e vai poder se defender, seguindo a regra seguinte: se você tiver mais de uma defesa, os defensores devem pactuar, devem negociar entre si o tempo que vão falar também. O juiz, ele não interfere nessa negociação. Você vai encontrar, eu já recebi uma proposta muito interessante num júri muito importante na minha carreira que eu fiz, um júri que durou 7 dias e 7 noites. O advogado do outro corréu virou para mim e falou: olha, doutor, eu sou muito mais experiente que o senhor, conheço o processo já de cabo a rabo, eu quero pedir ao senhor para o senhor não falar, para o senhor me entregar o seu tempo integralmente para eu usar o meu tempo e usar o seu tempo. Olha, eu recebi aquela proposta na noite anterior ao júri, ao julgamento. Eu respirei fundo, o meu cliente estava na presença, eu respirei fundo, virei para ele e falei: eu só faço isso se o meu cliente me desconstituir. Eu não abro mão de exercer pessoalmente a defesa do meu cliente, porque foi ele que me contratou, ele confia em mim e eu não confio no trabalho do senhor, eu não vou delegar ao senhor a minha responsabilidade. Ele ficou bravo comigo, nós fomos para o julgamento e no 7º dia de julgamento, quando aconteceu o momento dos debates orais, ele não conseguiu usar o tempo dele integralmente. E olha que ele só tinha 1h15, porque o nosso tempo que tinha subido para 2h30, dividido por 2, 1h15 para ele, 1h15 para a gente. Nós usamos o tempo nosso integralmente e ainda pegamos o resto do tempo que ele não conseguiu usar. E no final dessa história, infelizmente, o cliente dele foi condenado e o nosso cliente foi absolvido pelo conselho de sentença. Nós chegamos de salto baixo, sapatinho baixo, ele chegou de salto alto, infelizmente saiu derrotado, saiu esculhambado pelo plenário do júri. Mas serve de lição para você, para mim, tal, que você nunca deve transigir sobre o direito de defesa do seu cliente. Advogado não abre mão de exercer a defesa do seu cliente. Isso é um direito inegociável, tá? E por fim, o parágrafo 4º nos explica que a acusação pode vir a réplica, pode replicar a nossa defesa. E se ela vir a réplica, nós podemos triplicar também. E mais, nós podemos pedir para
reinquirir uma testemunha ou outra que nós julgarmos necessário para o esclarecimento da nossa tese de defesa, para fortalecer a tese de defesa ou até mesmo a da acusação. Ela pode pedir isso. E preste atenção, porque você só poderá vir a tréplica se o promotor de justiça vir a réplica. Então você precisa estudar a forma de atuação do promotor de justiça, porque você não pode bolar uma estratégia e realizá-la aonde você deixa algum tipo de motivação, de argumentação para a tréplica, porque corre o risco do promotor não vir à réplica e você perder a oportunidade de ter articulado aqueles argumentos. Vou te dar um exemplo. Na minha cidade natal, que é a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, os promotores que atuam no júri são excelentes promotores, estudiosos, preparados, muito habilidosos, bons de discurso. Esses promotores, eles têm como uma estratégia não vir à réplica. Eles são determinados, eles fazem um discurso que tem uma estratégia processual muito boa e eles não entram em uma de briga com o advogado, de revanchismo com o advogado, são inteligentes. Então eles executam a estratégia dele e sabem que a defesa fala por último, então eles compreendem a regra do jogo e eles não vêm à réplica. E eu já vi muito advogado ser pego de calça curta porque não usou toda a argumentação que tinha para usar e aí ficou sem a tréplica para fazer isso. E foi pego de calça curta por quê? Porque não estudou o perfil dos promotores, não foi assistir a alguns julgamentos, não perguntou a colegas que atuam mais ali no plenário, não convidou um colega mais experiente para atuar com ele. Bom, meu amigo, minha amiga, eu desejo ter contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Espero sinceramente ter contribuído, ter ajudado. E eu quero pedir a você mais uma vez que se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, deixa seu comentário, sua crítica, faça uma sugestão, faça uma pergunta. Foi um grande prazer estar com você até o final. Fique sempre com Deus.